Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e ano. Isto numa semana em que vamos ter Banco do Japão, vamos ter Reserva Federal dos Estados Unidos e o iene continua a perder, como podemos ver por aqui. A semana vai ser uma semana que, em termos de dados económicos, vai ser bastante vazia, em que, obviamente, o mercado continua a olhar para o que se está a passar no Médio Oriente, principalmente no que se está a passar com o petróleo. O petróleo, depois do forte ganho da semana passada, as coisas começaram a abrandar, obviamente, e como já tínhamos visto isso, aliás, a semana passada, quando tivemos este vídeo, vimos que ele já tinha vindo um pouco aqui mais abaixo, e continua para todos os efeitos, ainda acima dos $100, apesar de algum arrefecimento, digamos, das tensões, da fase mais aguda das tensões no Médio Oriente, mas rapidamente as coisas podem piorar uma vez mais. Aliás, nada, mas rigorosamente nada está seguro naquela zona geográfica, em que principalmente o Estreito de Hormuz continua ali assim a ser um importante ponto para os mercados a continuarem a analisar. O VIX tem vindo a baixar, ou seja, a volatilidade também tem vindo a baixar, portanto, isso de alguma forma também começa a fragilizar ou continua a fragilizar o iene, na medida em que de alguma forma coloca mais apetecível, digamos, algum carry trade, que neste momento ainda não se pode falar nele, obviamente, ainda continuamos em alguma aversão ao risco, mas atenção que os mercados acionistas começam a habituar-se, se calhar, à continuação da guerra. Vimos isso já várias vezes, vimos isso no passado várias vezes, nomeadamente com a Ucrânia, nomeadamente mesmo quando naquela guerra dos 12 dias dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, a primeira vez no ano passado, e portanto aqui não é descurar essa hipótese de começarmos a ver alguma recuperação e alguma estabilidade no mercado acionista, que aliás hoje já se começou a verificar. Nisso, claro que mais uma boa razão para levarmos o iene a mais perdas. Quando olhamos para o dólar em si, vemos que o dólar está bastante forte, está a recuar dos máximos registados no final da semana passada, acima dos 100, mas ainda está aqui nos 99,50, 99,60, portanto o dólar continua bastante forte. Ora, isso acaba por continuar a colocar aqui assim as pressões no iene, que continua a perder. Esta semana, além de termos que olhar para tudo isso que é a parte geopolítica, a parte geoestratégica no Médio Oriente, nem que vamos ter que seguir, porque o petróleo em alta, e se houver mais uma evolução negativa, e aqui quando eu digo negativa é no sentido de mais de um disparo novamente nos preços do petróleo, o iene ainda vai ficar mais fragilizado. Claro que podemos sempre dizer, e com razão, que o dólar iene está em território de intervenção, como eu já tinha dito anteriormente. Está acima dos 159, já esteve muito perto dos 160 na semana passada, e esta semana também já, e portanto aqui assim bastante exposto. Mas atenção que esta história da guerra acaba por dar, digamos, algum espaço às entidades tanto no Japão como nos Estados Unidos para intervirem. O meu cenário base continua a ser o mesmo. Mais cedo ou mais tarde vamos acabar por ver aqui assim alguma intervenção. Elas continuam a ser intervenções verbais, tal como eu já disse no passado. Intervenções verbais dão pequenos recuos no preço, mas depois é apenas oportunidades melhores para comprar mais dólar iene, para continuar a vender ienes e a continuar neste carry trade que nós, para todos os efeitos, é o que está a acontecer. Precisávamos de uma intervenção mais musculada. Atenção, é aí que está, digamos, alguma situação mais
complicada, passa a expressão. Neste momento, provavelmente não haverá uma intervenção por parte do Tesouro norte-americano e mais só sobre o Ministério das Finanças japonês. Ora, da última vez que houve uma intervenção forte, teve aqui à volta de 100 mil milhões de dólares contra ienes, tivemos aqui assim esta forte perda no mercado. Eu não creio que desta vez isso vá acontecer, a não ser que estejamos a ter uma intervenção conjunta do Ministério das Finanças japonês e do Tesouro norte-americano. De outra forma, se tal não acontecer, se for só uma intervenção do Ministério das Finanças, portanto do Banco do Japão, eu acredito que que o preço possa cair aqui para estes níveis à volta dos 154, 152, que é aqui assim a área deste suporte dado por esta linha de tendência ascendente neste gráfico a uma semana. Perdas maiores só definitivamente para mim se houver a tal situação de uma intervenção conjunta ou, obviamente, de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal e subidas de taxas de juros por parte do Banco do Japão. Ora, esta semana vamos ter dados relativamente aos bancos centrais. Vamos começar pelo Banco do Japão. O Banco do Japão, os futuros de taxas de juro apontam como a possibilidade de 9,6% para uma subida de taxas na próxima quinta-feira, de quarta para quinta, e não mais do que isso. Portanto, não há de facto qualquer... continua a estar de fora a possibilidade de vermos aqui pelo menos é o que os mercados descontam, uma subida nas taxas de juros. Essa subida nas taxas de juros provavelmente só vai acontecer aqui na reunião de abril, onde o mercado aí sim já conta com a possibilidade de vermos, pelo menos neste momento, as probabilidades para uma subida está acima dos 50%. Portanto, aqui sim poderemos ter possibilidade. Ora, é isso que o mercado vai ver do senhor Kazuo Ueda, se dá alguma indicação de que realmente na próxima reunião haja mesmo um corte de taxa de juros. Uma subida de taxa de juros. Se tal acontecer, se ele der essas indicações, é natural que o iene possa ganhar alguma coisa, ou seja, que o dólar iene possa recuar alguma coisa. Ainda assim, nada do outro mundo, certamente, porque o mercado já está a contar muito com isso. Portanto, podemos ver alguns ganhos do iene, algumas perdas do dólar iene, mas sem nada de especial. Nos Estados Unidos, claro que, como vemos por aqui, o mercado está completamente à espera de que nada aconteça na próxima quarta-feira, com uma probabilidade de mais de 99% para se manter aqui os 3,50, 3,75. Quando olhamos para as probabilidades para este ano, como vemos, só mesmo uma subida de taxa de juro, um corte de taxa de juro na última reunião deste ano, é isso que os mercados estão a descontar e estão a apontar. Vamos ter ainda os dot plot, que há 3 meses atrás apontavam para um corte de taxa de juros em 2026, vamos ver o que é que isto vai acontecer. Houve realmente uma dispersão muito grande de votos aqui neste ano de 2026, vamos ver o que é que isto vai dar, se vamos manter como o mercado está à espera e lá mais para o final do ano, ou se, por outro lado, vai desaparecer este corte e vai posicionar-se a mediana aqui dos dot plot no sítio onde estão hoje do ano passado, 2025, ou seja, à volta dos 3,65, ou seja, entre os tais 3,5 e 3,75, é exatamente onde estão as taxas. Portanto, aqui assim
Obviamente que se isto se deslocar para cima, o que nós vamos ter é provavelmente mais ganhos no dólar iene, porque provavelmente vamos ter mais ganhos do dólar. Se mantiver ou até cair, eu duvido muito sinceramente que a fome que vá projetar ainda mais do que um corte do que aquilo daquilo que o mercado está já à espera para este ano, portanto eu duvido muito desse, mas se isso acontecesse, então poderíamos ver algumas perdas no dólar e aí provavelmente o dólar iene também cairia em conformidade. Portanto, posto isto, o que eu digo, o que eu continuo a dizer é que, em termos fundamentais, em termos do meu cenário base, é mantermos aqui assim a tendência ascendente deste dólar iene, com alguns cuidados, na medida em que toda esta área é uma área provável de intervenção por parte do Ministério das Finanças japonês, pelo menos esse. Portanto, começando agora a analisar aqui mais os gráficos, e estamos aqui no gráfico semanal, temos aqui assim já o máximo deste ano, um novo máximo a 159,79, depois deste anterior nos 159,45. O preço está entre exatamente o máximo deste ano e o máximo que temos aqui assim nos 158,87, que era o máximo de 2025, portanto o preço para já continua aqui assim, continuamos a ver fortes indicações de um momento ascendente. Isto, reparem que estamos aqui perto de ver novamente um cruzamento ascendente da linha de MACD com a linha de sinal, onde o MACD está bastante positivo. Ora, a isto a dar-se, o que quer dizer é que vamos ter aqui assim alguma tendência ainda maior ascendente. Ora, tal como eu disse, esta história do Médio Oriente acabou por, digamos, colocar menos possível, ou menos provável, digamos assim, numa intervenção aos níveis que o mercado em que o dólar iene está neste momento. Portanto, provavelmente aproximando-nos mais a este máximo de 2024, que está quase nos 162, nos 161,95. Portanto, esta área passa a ser a área mais passível de intervenção. Ainda assim, essa intervenção, como eu disse há pouco, temos um primeiro suporte na média móvel das 21 semanas, aqui à volta dos 156,25, e abaixo disso vamos ter este suporte nos 154,40 e depois a linha de tendência ascendente que à data de hoje, à data desta semana, se encontra nos 152,50, que poderá ser eventualmente testada no caso de uma intervenção. Olhando aqui para o gráfico diário, vemos então esta tendência ascendente a manter-se. Vemos também que o RSI continua bastante positivo, tal como o MACD, a darem o tal momentum ascendente no par. O par esse que, olhando para aqui, vemos um cruzamento ascendente das médias móveis 21,55, o que está a dar, de alguma forma, mais indicações da probabilidade de termos ainda mais ganhos no par. Tal como eu dizia antes, esta área é uma primeira área provável de intervenção. Tem havido algumas intervenções verbais e não mais do que isso, que nem têm feito, digamos, quando chegou ali à volta dos 159,50, 159,70, ele caiu, obviamente, para os preços que estamos agora, à volta dos 159, mas não mais do que isso. Ou seja, o mercado aproveita, como eu estava a dizer há pouco, para comprar mais a melhores níveis, para manter esta tendência ascendente do dólar iene. Precisa mesmo de haver alguma coisa, fisicamente, uma intervenção mesmo, para que isto então caia um pouco. Eu acredito que uma intervenção, ou pelo menos rumores de algum início de intervenção, possa levar de imediato aqui um teste à volta dos 157,50,
e no quebrar disso, vermos então aqui a nuvem de Ishimoku a ser testada, nesta nuvem de Ishimoku no gráfico diário, que se encontra aqui ligeiramente acima dos 155. Entre os 155,25 e 155,75 é onde está neste momento este suporte maior, em caso de haver aqui sim alguma intervenção, uma intervenção menor. Precisamos de ver que de facto uma intervenção bem mais musculada, então para vermos estes níveis aqui à volta dos 152 a ser testados, que neste momento para mim não é o meu cenário base de todo para o dólar iene para esta semana. Quer dizer, obviamente que se não existir uma tal, que eu acho pouco provável, intervenção por parte do Banco do Japão com a Reserva Federal. Temos aqui assim o gráfico a 4 horas, esta linha de tendência está bem misturada com o preço, eu vou ajustá-la talvez aqui, pois não, vou ajustá-la aqui, ok. Ajusto por aqui e por estes dois mínimos que temos aqui assim, temos então aqui assim a linha de tendência ascendente, que neste momento se encontra ligeiramente abaixo, vamos ver, aqui está à volta dos 158,60, essa é que aqui assim a linha de tendência. O preço tem uma área temos aqui assim a média móvel 21, onde ele neste momento está a negociar à volta dos 159,20 e abaixo da linha de tendência temos a média móvel 55 que está nos 158,30. Eu creio que esta média aqui nos 158,30, digamos, é a provável que possa eventualmente ser testada ainda com alguma facilidade, mesmo vendo aqui a possibilidade de vermos estes 157,70 ou, obviamente, aqui já agora vamos colocar estes mínimos, principalmente este mínimo, aqui assim nos 157,27 como uma área de suporte. Então teríamos aqui os tais 157,27, 157,70 como uma área mais forte de suporte e que, remetendo-nos para o gráfico diário que há pouco estávamos a ver, estamos a falar também aqui assim ligeiramente acima da média móvel dos 21 dias. Ora, aqui, quebrando tudo isto, obviamente vamos ter outros níveis, nomeadamente aqui a média móvel dos 200 a 157, a 156, de alguma forma, mas eu sinceramente esse continua a não ser o meu cenário base. O meu cenário base mantém esta tendência ascendente, a não ser que haja de facto uma intervenção ou uma alteração muito grande por parte dos bancos centrais esta semana, o que eu não acredito. Eu só estou à espera de ouvir por parte tanto de Cazueda como de Jerome Powell o que é que eles têm para dizer, que pode ajustar relativamente alguma coisa, mas em termos de que forte tendência ascendente, enquanto nada mais for feito, eu acho que continuamos a ter então esta tendência ascendente. Reparem, vamos por fim, para acabar, temos aqui o RSI ainda acima da linha de 50, continua a manter-se acima da linha de 50, tal como o MACD, apesar de o RSI ter vindo a baixar e estar aqui a testar a linha de 50, e a linha do MACD estar ligeiramente abaixo da linha de sinal, mas ambas acima da linha neutra e portanto sempre a dar este tal momentum ascendente do par e que é de facto esse o meu cenário base. Continuo a ver a probabilidade de vermos acima dos 160 principalmente, a tal possibilidade de vermos então a tal alguma intervenção, mesmo relativamente modesta que seja, e que vai levar então os preços a virem testar níveis mais baixos,
até aos 155, 156, no caso de uma intervenção mais, de uma intervenção a séria, e não aquelas tentativas de intervenções verbais que temos assistido. Bom, mas isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha opinião, a minha interpretação dos dados, a minha interpretação dos gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje e por esta semana é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana, e eu, por mim, estarei por cá daqui uma semana para mais um comentário semanal ao dólar yen. Até lá!